Agora você quer saber como investir no agro sem ter fazenda? Os principais caminhos são as ações através de empresas de alimentos, papel, celulose, insumos e logísticas. Já o ETF te possibilita de ter uma exposição mais ampla no setor. Os FIIs funcionam como os aluguéis do agro, com foco em renda. Você já parou para pensar como a comida chega na sua mesa? Quem planta, quem transporta, quem industrializa? O que muita gente chama só de agro, na verdade é uma gigantesca engrenagem econômica. Hoje eu vou te explicar de forma simples e direta como que funciona o agro, os tipos de agro que existe, o que acontece dentro da porteira e fora da porteira. Enquanto muitos investidores só olham para bancos, tecnologia e cripto, o agro vem se destacando mesmo em tempos de crise. No mercado financeiro, o agro não é só produção rural. Ele é uma cadeia econômica completa que envolve produção, indústria, logística, crédito e exportação. Para o investidor, isso significa diversas portas de entrada. Eu vou te mostrar os tipos de agro que impactam direto nos investimentos. Primeiro, agricultura. Segundo, pecuária. Terceiro, agroenergia. Quarto, agroflorestal. E vamos começar com a agricultura. A agricultura é composta de soja, milho, café e cana, que impacta fortemente nas importações que têm uma alta correlação com o dólar. Já a pecuária, a finalidade é a produção animal, como gado de corte, gado de leite, frangos e suínos. O agroflorestal integra a agricultura mais a floresta. Um exemplo é o manejo sustentável, reflorestamento e a madeira certificada. Já o agroenergético produz energia, como o etanol, o biodiesel e o biomassa. Agora eu vou explicar o que acontece dentro da porteira. Dentro da porteira é tudo o que acontece dentro da fazenda. Um exemplo é o plantio, a criação de animais, irrigação, colheita, manejo do solo e o uso de máquinas agrícolas. E aqui entram tratores, colheitadeiras, sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, mão de obra e o uso de máquinas agrícolas. Aqui é a parte produtiva do agro. Agora, vamos para fora da porteira. Fora da porteira é tudo o que acontece depois que a produção sai da fazenda. E isso envolve armazenagem, como transportes rodoviários, ferroviários e portuário, como a indústria, distribuição e exportação. Vou deixar aqui um exemplo prático. A soja sai da fazenda, vai para o silo, entra no caminhão e vai para o porto. Depois vira óleo, ração ou é exportada. E aqui entra a logística pesada. E como que funciona a indústria dentro do agro? A indústria transforma a matéria-prima no produto final. Vou deixar outro exemplo prático. A soja é transformada no óleo, no farelo e na ração. A cana no etanol e no açúcar. O leite no iogurte, no queijo e na manteiga. E o milho no amido, ração e etanol. Sem a indústria, galera, o agro não escala. Sem contar que agrega muito valor. Essas empresas de longo prazo tende a ter previsibilidade e contratos de longo prazo. E hoje o agro evoluiu bastante em relação a anos atrás. E a grande responsável por essa evolução está sendo a tecnologia. Hoje o agro é data drive. E quais são as suas tecnologias? Mas antes eu vou explicar o que é data drive. Data drive significa em português orientado por dados. Ou seja, data drive significa tomar decisões com base em dados analíticos. Resumindo, galera, suas decisões são baseadas em dados mais objetivos, confiáveis e eficazes. Agora voltando aqui, galera, o agro tem agricultura de precisão, drones, sensores, IA, biotecnologia e para o investidor tem o aumento de produtividade e a redução de custo e margens mais altas. Agora você quer saber como investir no agro sem ter fazenda? Os principais caminhos são as ações através de empresas de alimentos, papel, celulose, insumos e logísticas. Já o ETF te possibilita de ter uma exposição mais ampla no setor. Os FIIs funcionam como os aluguéis do agro, com foco em renda. Agora eu vou te dar um exemplo de 3 FIIs em setores diferentes. Primeiro, os FIAGROS FIDIC, que são os fundos de investimentos em direitos creditórios. Esses fundos focam em direitos creditórios do agronegócio, como os CRAs, que significa Certificados de Recebíveis do Agronegócio, ou LCA, que significa Letras de Crédito do Agronegócio. E o segundo é o FIAGRO-FI, que são os fundos de investimentos imobiliários. Esses investem em imóveis rurais e outras propriedades ligadas à produção agropecuária. E o terceiro é o FIAGRO-FIP,
que são os fundos de investimentos em participações. E aqui, galera, é bom ressaltar que todo investimento tem risco e no agro não é diferente. E quais são os fatores que podem prejudicar o agro? O agronegócio pode ser prejudicado por uma combinação de fatores que vão desde questões climáticas e ambiente até desafios econômicos e estruturais. Por isso, a diversificação é fundamental. O agro é um setor resiliente, é o presente e o futuro de quem investe com visão de longo prazo. Tem uma demanda global crescente, é muito forte na geração de caixa, tem uma posição considerável contra a inflação e tem uma alta exposição ao dólar. O agro não é só o passado do Brasil. Então, se você quer aprender a investir melhor e com inteligência, se inscreva no canal, deixa seu like e comenta aqui. E você já investe ou pretende investir no agro? Recentemente eu fiz uma viagem para o Nordeste, para minha cidade natal. E a minha cidade é uma cidade pequena. 90% das pessoas que vivem lá vivem da roça. Inclusive a minha mãe, que viveu a vida inteira tirando o seu sustento da roça. Hoje ela é aposentada, mas a maioria da minha família que mora lá tira o seu sustento da agricultura. E quando eu morava lá também trabalhei na roça. Já arranquei feijão, já arranquei cenoura, já capinei, já passei capinadeira, já fiz várias coisas na roça, galera. Ainda tenho lá o meu pedaço de terra, que inclusive é um belo pedaço de terra, né, bem valorizado. Só que tanto a minha cidade como as cidades vizinhas, galera, são cidades pequenas. E por que eu tô dizendo isso? Porque lá são lavouras menores. O grande agro tá fora de lá, tá em Goiás, tá em Minas. Lá a maioria são agrofamiliar. Quando eu tava viajando para lá, galera, agora, eu passei por fazenda lá que eu andei 100 km e eu não saí dessas fazendas. Então o grande agro tá ali mesmo dentro de Goiás, dentro de Minas. Mas lá o agrofamiliar é muito forte. E foi o que me despertou a curiosidade de pesquisar mais sobre o agrofamiliar, para entender qual é a sua importância e o impacto que o agrofamiliar causa, não só para o Brasil, mas para o grande agricultor. E depois de eu dar uma grande pesquisada, eu entendi o quanto é surreal o agro para o Brasil. Tanto o agrofamiliar quanto o grande agro. Agora eu vou te falar que o alimento que chega à sua mesa começa muitas vezes por uma pequena propriedade familiar. Enquanto os holofotes estão no grande agro, existe uma força silenciosa que sustenta o Brasil todos os dias, e é o agro familiar. É ele que produz boa parte do feijão, da mandioca, das hortaliças, do leite e dos alimentos básicos que alimenta milhões de brasileiros. Mas não é só isso. O agrofamiliar não compete com o grande agricultor. Ele complementa. Juntos eles formam a engrenagem que move a economia, gera empregos, mantém os campos vivos e garante segurança alimentar. O pequeno produtor cuida da terra com seu próprio sobrenome, enquanto o grande produtor leva escala, tecnologia e exportação. Quando um cresce, o outro fortalece. Sem o agro familiar, falta comida. E sem o grande agro, falta crescimento. No fim das contas, o agro não tem tamanho, tem propósito. Cada pequeno produtor que acorda antes do sol nascer e cada grande produtor que investe em tecnologia estão lutando pela mesma coisa: alimentar o Brasil e o mundo. Valorizar o agrofamiliar é reconhecer quem mantém a comida acessível, a economia girando e o campo vivo. Valorizar o grande produtor é entender quem leva nosso país para o cenário global. Um não existe sem o outro. Se você se alimenta hoje, se a cidade funciona, se o Brasil cresce, o agro está por trás. Respeite, apoie e compartilhe essa verdade, porque o futuro do Brasil nasce da terra. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, compartilha e comenta. Você já parou para pensar de onde vem o alimento que chega à sua mesa?